Um milionário chinês decide humilhar publicamente uma garçonete brasileira em um restaurante de luxo. Ele começa a falar em mandarim com ironia, achando que ela não entenderia nada. Mas o que aconteceu a seguir chocou todo o restaurante e mudou a vida dela para sempre. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o like para não perder nenhuma história incrível como essa. O restaurante Le Palais resplandecia sob lustres de cristal. Ana Luísa atravessava aquele universo de luxo como uma sombra. Seu uniforme desbotado contrastava com o mármore polido e os clientes de grife. Aos 29 anos, era invisível num mundo que só via cifras. Mesa 7 precisa de água, disse o sommelier sem olhá-la. Ana assentiu, ajeitando o avental torto. 6 anos servindo mesas, 6 anos engolindo humilhações silenciosas. Enquanto servia, escutava conversas em inglês, francês, espanhol, idiomas que dançavam pelo salão como música inacessível. Molho errado, disse uma cliente loira sem erguer os olhos. Ana recolheu o prato, sentindo o cansaço familiar de ser tratada como objeto. Na cozinha, o chefe Marcelo lhe deu um olhar solidário. Não liga para essa gente. Eles não veem além do próprio reflexo. Ao voltar, Ana notou o movimento na entrada. Um grupo de homens asiáticos entrava, o gerente fazendo reverências. No centro, um homem de terno cinza impecável caminhava com arrogância evidente. Aquele é Zhang Wei, sussurrou Carla. Outra garçonete. Bilionário chinês, arrogante como poucos. O gerente designou Ana para atendê-los. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Zhang Wei mal olhou para ela. Depois de minutos ignorando-a, ergueu a mão com desdém. Água. E não demore. Nenhum, por favor. Nenhuma humanidade. Ana se afastou sentindo olhares julgadores. Mas ela guardava segredos que nenhum lustre iluminaria. E naquela noite, tudo mudaria. Ana acordara às 5 da manhã no apartamento da periferia. Preparara café para a mãe, Dona Teresa, que sofria de artrite severa, e ajudara Pedrinho, seu irmão de 12 anos, com matemática. Por que trabalha de garçonete? Perguntara o menino. Você é tão inteligente? No ônibus lotado, Ana pensava na resposta. Porque a vida não oferecia escolhas a quem nascia sem sobrenome importante. Anos atrás, ela tinha sido diferente. Bolsista em relações internacionais, apaixonada por idiomas. Inglês aprendeu sozinha com filmes legendados. Espanhol com a vizinha argentina. Mas foi o mandarim que mudou tudo. Aos 19, trabalhando numa loja, ajudou um casal de chineses usando tradutor. A gratidão deles plantou uma semente. Ela estudou mandarim sozinha, noites inteiras sobre livros e vídeos. Descobriu facilidade natural para tons e caracteres. Em um ano conversava fluentemente. O idioma abriu portas, estágio, trabalho como tradutora. Estava prestes a se formar quando a tragédia chegou. Seu pai sofreu acidente e ficou paraplégico. Ana trancou a faculdade faltando 3 meses, largou tudo, voltou para casa. Precisava de dinheiro urgente. O Le Palais oferecia salário fixo. Ela engoliu o orgulho e vestiu o uniforme. 6 anos depois, seu pai tinha morrido. A mãe dependia dela. Pedrinho precisava estudar. Ana sacrificara sonhos por amor. Mas naquela noite, olhando Zhang Wei beber conhaque caro, sentiu a pontada familiar do que poderia ter sido. Até que ele começou a falar. Olhem para ela, disse Zhang Wei em mandarim, apontando discretamente para Ana, enquanto ela recolhia as taças vazias. Típica brasileira subserviente. Provavelmente nem terminou o ensino médio. Os outros riram baixo. Ana manteve a expressão neutra, como se não tivesse entendido absolutamente nada. Seu coração, porém, disparou. Fazia anos que não escutava mandarim em contexto real, apenas em vídeos ocasionais na internet para não perder a prática. Essa gente só sabe servir e sorrir, continuou Zhang, erguendo a taça para que ela enchesse novamente. Não tem ambição real. Isso ficam onde estão. Um dos associados mais jovem pareceu desconfortável. Zhang, talvez não devêssemos... Ela não entende nada, cortou Zhang categórico. Olhe para ela. Está sorrindo feito idiota, provavelmente pensando na gorjeta. Ana serviu o conhaque com mãos firmes, embora por dentro uma tempestade começasse a se formar.
Não era raiva pura, era algo mais complexo. Indignação misturada com uma pontinha de satisfação, pois ela sabia algo que ele ignorava. E esse conhecimento era poder. Ela se afastou da mesa, mas Zhang Wei não tinha terminado. Ei, você, chamou em português carregado de sotaque. Como seu nome? Ana Luísa, senhor. Ana, ele repetiu, arrastando as sílabas com desdém. Nome bonito para pessoa simples. Você feliz com o trabalho de garçonete? A pergunta era uma armadilha. Ana reconheceu o brilho nos olhos dele. Estava se divertindo, testando até onde podia empurrá-la. Sou grata por ter um emprego honesto, senhor. Grata. Zhang sorriu para os associados. Viu? Conformada com mediocridade. É por isso que Brasil não cresce. Pessoas contentam com pouco. Alguns clientes nas mesas próximas começaram a prestar atenção. O tom de Zhang, embora disfarçado de filosófico, carregava condescendência evidente. Ana respirou fundo. Poderia se afastar, deixar o homem continuar sua exibição de superioridade. Poderia engolir, como engolira tantas outras humilhações ao longo dos anos. Mas algo naquela noite era diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse a lembrança do pai que sempre lhe dizia: filha, nunca deixe ninguém te fazer pequena. Você é gigante. Ou talvez fosse simplesmente chegada a hora de ser vista. Senhor, disse ela mantendo o tom educado, posso trazer algo mais para sua mesa? Zhang Wei recostou-se na cadeira, estudando-a com aquele olhar de predador que encontrou presa fácil. Pode trazer inteligência? Riu da própria piada. Então virou-se para os associados e voltou ao mandarim. Aposto que ela não sabe nem onde fica a China no mapa. Foi então que Ana tomou a decisão que mudaria sua noite. E talvez sua vida. Ana inclinou a cabeça levemente, como se estivesse refletindo sobre algo profundo. Então, com a voz calma e clara, respondeu: 我知道中国在地图上的位置，先生。而且我知道它有着丰富的历史和文化，远比表面上的傲慢更深刻。Eu sei onde a China fica no mapa, senhor. E sei que ela tem uma história e cultura ricas muito mais profundas do que a arrogância superficial. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Taça no ar. Zhang Wei, seus olhos se arregalaram, a boca entreaberta em choque genuíno. Os associados pararam de conversar e a encararam como se ela tivesse acabado de realizar um truque de mágica impossível. Ana manteve a expressão serena, profissional, mas por dentro sentiu uma onda de satisfação quente e poderosa percorrer seu corpo. Não era vingança, era justiça. Era a sensação de existir depois de anos sendo invisível. Você fala mandarim? Zhang Wei gaguejou em português, ainda processando o impossível. Shide wo shuo putonghua. Sim, eu falo mandarim. Um dos associados deixou escapar uma risada nervosa. Outro coçou a cabeça, claramente desconfortável com o que tinham dito minutos antes. O jovem que havia tentado interromper Zhang agora tinha um sorriso discreto nos lábios. Zhang Wei, porém, não era homem de aceitar derrota facilmente. Ele se recompôs rapidamente, endureceu a expressão e inclinou-se para a frente, como um jogador de pôquer que acabara de receber uma carta inesperada. Mas ainda acreditava ter a mão vencedora. Hen Hao, disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Dan Shi Shuo Ji Ju Hua Hen Rong Yi. Hang Woman Kankan Ni de Zhongwen Dao Ji You Duo Hao. Muito bem, mas falar algumas frases é fácil. Vamos ver quão bom seu chinês realmente é. Ana sabia o que ele estava fazendo, aumentando o nível de dificuldade, tentando expô-la. Era um jogo de poder, uma tentativa de recuperar o controle da situação. Ele começaria com perguntas complexas, vocabulário técnico, talvez até expressões regionais. Tudo para provar que ela era uma impostora, que seu mandarim era superficial. Mas Zhang Wei não sabia com quem estava lidando. Ana tinha passado incontáveis noites estudando não apenas a língua, mas a cultura chinesa. Havia lido literatura clássica em mandarim, assistido filmes sem legenda, conversado com nativos sobre filosofia, história, até poesia. Para ela, o idioma nunca fora apenas ferramenta profissional, fora paixão, refúgio, identidade paralela. Wo Junbei Hao Liao, Shen Shen. Ting Wenba. Estou pronta, senhor, pode perguntar. O restaurante inteiro agora observava a cena. Garçons pararam de servir,
Clientes baixaram os talheres. Até o chefe Marcelo saiu discretamente da cozinha para assistir, pressentindo que algo extraordinário estava acontecendo. Zhang Wei cruzou os dedos, assumindo uma postura professoral. Ni zai na li xue de Zhongwen. Wei shema iga zan qing fu wu yuan, hui shuo wo de yu yan. Onde você aprendeu chinês? Por que uma garçonete de restaurante fala minha língua? Era uma pergunta carregada de condescendência. Ele usara Cantin Fu Wu Yuan, garçonete de restaurante, com ênfase, como se o título fosse incompatível com conhecimento intelectual. Ana sorriu pela primeira vez naquela noite com sinceridade genuína. Não era um sorriso de serviço, mas de alguém que finalmente podia ser quem realmente era. Wo zai Kunjing, Zhong Xue Hui Le Zhongwen. Ana começou, sua voz fluindo no idioma com naturalidade impressionante. 在我父亲出世之前，我在大学学习国际关系，中文成了我的避难所，我的希望。Aprendi chinês em meio à adversidade. Antes do acidente do meu pai, eu estudava relações internacionais na universidade. Ela fez uma pausa, o mandarim se tornou. Zhang Wei tentava manter a expressão neutra, mas algo em seus olhos mudara. Talvez curiosidade, talvez desconforto. Deng wo bu de bu fang qi, 一起来照顾家人时，这门语言提醒我，我曾经是水，也许有一天还能成为水，所以我每天学习，即使筋疲力尽，因为梦想不会因为环境而消失。Quando tive que abandonar tudo para cuidar da minha família, esse idioma me lembrava de quem eu tinha sido e talvez de quem eu ainda poderia ser. Então eu estudava todos os dias, mesmo exausta. O silêncio no restaurante era denso, quase por causa das... Ana podia sentir os olhos de todos sobre si, mas pela primeira vez em anos não se sentia pequena sob aqueles olhares. Sentia-se inteira. Zhang Wei se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Ele lançou um olhar para os associados buscando apoio, mas eles evitaram seu olhar. Ni shuo, ni xue guo guo ji guanxi, disse ele, ainda tentando manter o tom desafiador. Na gao su wo, ni dui zhongguo de yidai yilu changyi liaojie duoshao. Você diz que estudou relações internacionais. O que você sabe sobre a iniciativa Cinturão e Rota da China? Era uma tentativa de pegá-la em questão técnica, política, mas Ana tinha estudado exatamente isso durante a faculdade. Yidai yilu shi zhongguo qi chu de quanqiu fajan zhanlue, 旨在加强亚洲、欧洲和非洲之间的互联互通。Ila respondeu sem hesitação. 这是一个雄心勃勃的项目，有潜力改变全球经济，但也面临着关于债务陷阱和地缘政治影响的批评。Cinturão e Rota é uma estratégia de desenvolvimento global proposta pela China, visando fortalecer a conectividade entre a Ásia, Europa mas e também África. Enfrenta críticas sobre ambicioso com potencial para influência geopolítica. Ana manteve o tom neutro, analítico, não querendo soar como se estivesse dando uma aula. Mas a mensagem estava clara. Ela não era apenas fluente no idioma, mas informada sobre questões complexas. Um dos associados mais jovens não conseguiu conter uma exclamação admirada em voz baixa. Outro acenou com a cabeça, impressionado. Zhang Wei, porém, não estava pronto para aceitar a derrota. Ele mudou de tática, tentando um último ataque. Hen Hao, Hen Xuezhu, disse com um sorriso forçado. Dan yu yan bu jing jing shi dan si he zheng zhi, wen hua cai shi he xin. Gao-suo, ni zhidao Li Bai de si ma? Muito bem, muito acadêmico, mas língua não é apenas palavras e política. Cultura é o coração. Diga-me, você conhece a poesia de Li Bai? Li Bai, um dos maiores poetas da dinastia Tang, do século VIII. Era uma pergunta que exigia não apenas conhecimento linguístico, mas cultural profundo. Ana fechou os olhos por um momento buscando na memória. Então, emocionada, suave e Chuang Qian Ming Yue Guang, Yishi de Shangshuang, Jutou Wang Mingyue, ditou Sigu Xiang. Luz da lua diante da cama, parece geada no chão. Ergo a cabeça e vejo a lua brilhante. Baixo a cabeça e penso em minha terra natal. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de choque, mas de reverência. A poesia de Li Bai sobre saudade, sobre distância de casa, ressoou no ar como uma melodia antiga e universal. Ana abriu os olhos e viu algo inesperado.
Zhang Wei tinha lágrimas nos cantos dos olhos com o guardanapo. Zhang Wei limpou discretamente, mas algo fundamental havia mudado. A máscara de arrogância começava a rachar, revelando o homem por trás do bilionário. Jie Shou Shi e... Ele começou, a voz mais baixa, mais humana. Wo Hen Jiu Mei Qingdao, Yorenyong Jejong Gan Qinglang Song Tala. Este poema. Faz muito tempo que não ouço alguém recitá-lo com tanto sentimento. Ana sentiu uma mudança no ar. O duelo intelectual estava se transformando em algo diferente. Uma conexão humana improvável entre duas pessoas de mundos opostos. Suavemente. Li Bai escreveu sobre saudade de casa. Esse sentimento não conhece nacionalidade ou classe social. Todos nós sentimos falta de casa, de pertencimento. Um dos associados, o mais jovem, que Ana agora percebia ter no máximo 25 anos, interveio também em mandarim. Zhang Xian Sheng, Zewei Nu Shixian, Ran Bushinin Renwei de Nayang. Talvez devêssemos, Senhor Zhang. Esta senhora claramente não é o que você pensava. Interrompeu. Talvez devêssemos. Então fez algo surpreendente. Zhang ergueu a mão, levantou-se da cadeira. No restaurante Le Palais, aquele gesto chamou ainda mais atenção. O bilionário chinês estava de pé diante da garçonete brasileira. Qing Zhu, disse ele, indicando uma cadeira vazia à mesa. Por favor, sente-se. Ana hesitou. Olhou ao redor, vendo o gerente do restaurante com expressão de pânico misturado com confusão. Carla, a outra garçonete, estava boquiaberta. O chefe Marcelo sorria orgulhoso da porta da cozinha. Senhor, Zhang, eu não posso... Estou trabalhando. Wo Qingqiuni, ele insistiu agora em mandarim novamente, mas com um tom completamente diferente, gentil, quase suplicante. Qingei wo iga ji hui mi bu wo de uli. Eu lhe peço, por favor, me dê a chance de compensar minha grosseria. Ana olhou nos olhos dele e viu algo que não esperava. Vergonha genuína. Zhang Wei tinha sido confrontado com sua própria mesquinharia e, ao que parecia, tinha consciência suficiente para reconhecê-la. Ela fez um sinal para o gerente, que acenou, nervosamente, e então se sentou na ponta da cadeira, ainda mantendo postura profissional. Zhang Wei voltou ao seu lugar e respirou fundo. Você me ensinou uma lição importante hoje, disse ele, voltando ao português, como se quisesse que todos no restaurante entendessem. Eu julguei você pela aparência, pela profissão. Assumi que uma garçonete não poderia ser inteligente, culta, multilingüe. Fui... Ele procurou a palavra. Arrogante. Ignorante. Os associados observavam em silêncio, claramente surpresos com aquela demonstração de humildade de um homem conhecido por jamais admitir erros. Wo Yiwei wo liao jie shijie. Zhang continuou em mandarim, olhando diretamente para Ana. 因为我有钱有权，但你刚才提醒我，真正的智慧和力量不在银行账户里，而在我们如何选择面对困境，如何对待他人。Eu pensava que conhecia o mundo porque tenho dinheiro e poder, mas você acabou de me lembrar que verdadeira sabedoria e força não estão em contas bancárias, estão em como escolhemos enfrentar as adversidades, em como tratamos os outros. Estranha subir pelo peito. Ana sentiu uma emoção. Não era exatamente vitória. Era algo mais profundo. Validação, talvez. O reconhecimento de que sua jornada, seus sacrifícios tinham significado. Obrigada por suas palavras, Sr. Zhang, disse ela. Mas eu não fiz isso para ensiná-lo uma lição. Fiz porque estava cansada de ser invisível. As palavras saíram mais cruas do que ela pretendia, mas eram verdadeiras. Zhang Wei acenou com a cabeça lentamente. E eu preciso aprender a ver. O que começou como confronto transformou-se em conversa. Zhang Wei, com uma generosidade que parecia sincera, pediu que Ana compartilhasse sua história. E, surpreendentemente, ela o fez. Contou sobre a infância no interior, sobre o pai que trabalhava 16 horas por dia para dar educação aos filhos, sobre a mãe costureira que escondia lágrimas quando não conseguia pagar as contas, sobre a bolsa universitária que parecia um milagre, a descoberta do mandarim, os planos de trabalhar na ONU ou em empresas multinacionais. E então contou sobre a ligação que mudou tudo, o hospital informando sobre o acidente do pai. Na Yike, Wodi Shiji Beng Talo, disse ela,
as palavras fluindo naturalmente entre português e mandarim. Dan wo ye xue hui le yi jian shi, ai bi ye xin gen zhongyao, jia ren bi zhi ye gen zhongyao. Naquele momento, meu mundo desmoronou. Mas também aprendi algo. Amor é mais importante que ambição. Família é mais importante que carreira. Jiang Wei escutava em silêncio, e Ana percebeu algo na expressão dele. Uma tristeza familiar, como se suas palavras ecoassem experiências próprias. Quando ela terminou, o bilionário ficou quieto por um longo momento, girando a taça vazia entre os dedos. Wo Mingbai Ni de Xuanze. Ele disse finalmente. Wo Ye Sanjin Miandoi Lei Si de Juejin. Angel Yiqian. Eu entendo sua escolha. Eu também enfrentei uma decisão semelhante, há muito tempo. Foi a vez de Ana ficar curiosa. Ela inclinou a cabeça, esperando. Jiang Wei olhou para os associados, que discretamente se afastaram alguns passos, dando-lhe privacidade. Então ele começou a falar, alternando entre mandarim e português, e, como se a mistura de idiomas facilitasse a expressão de emoções difíceis. Quando eu tinha 20 e poucos anos, era pobre, muito pobre. Trabalhava numa fábrica de eletrônicos, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Meu pai era fazendeiro, tinha perdido tudo em inundação. Minha mãe estava doente. Ana assentiu, reconhecendo a universalidade daquela história. Pobreza, doença, desespero. As mesmas cores, apenas pintadas em países diferentes. Eu tinha uma namorada, continuou Jiang, o olhar perdido em memórias distantes. Ta Jiao Mei, Mei Li, Shan Liang, Meng Xiang Chengwei Jiao Shi. Ta zhichi wo, xiangxin wo neng jianli ziji de shiye. Ela se chamava Mei. Linda, gentil, sonhava ser professora. Ela me apoiava, acreditava que eu podia construir meu próprio negócio. Ele fez uma pausa longa, e Ana viu a dor cruzar seu rosto. Quando minha mãe piorou, Mei me pediu para ficar, para não arriscar tudo na empresa que eu queria abrir. Disse que família era mais importante, mas ele engoliu seco. Eu escolhi a ambição. Deixei um pouco de dinheiro que Mei e fui para Shenzhen construir meu império. E conseguiu, Ana disse suavemente. Shide, Wochangongla. Jiang concordou, mas não havia alegria em sua voz. Wo bian de fuyo, you quan shi, shou ren zunjing. 但我失去了美，失去了母亲临终前的最后时光，失去了我自己的一部分。Sim, eu consegui. Fiquei rico, poderoso, respeitado, mas perdi Mei, perdi os últimos momentos com minha mãe, perdi uma parte de mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. Duas pessoas que fizeram escolhas opostas, carregando cicatrizes invisíveis. Por isso você julga tão rápido, Ana disse, não como acusação, mas como observação. Porque vê em outros o que perdeu em si mesmo. Jiang Wei ergueu os olhos para ela, surpreso pela precisão da análise. Ni shuo de dui, ele admitiu. Quando vejo alguém que escolheu família em vez de ambição, sinto inveja, raiva, porque vocês têm algo que eu nunca terei de volta. Do outro lado do salão, Fernando, o gerente do Le Palais, observava a cena com crescente ansiedade. Suas mãos suavam enquanto ele apertava e desapertava os punhos da camisa. Jiang Wei era cliente VIP, gastava fortunas no restaurante, trazia outros milionários, sua presença ali era marketing valioso. E agora ele estava tendo uma conversa profunda e aparentemente emocional com uma garçonete. O que está acontecendo? Sussurrou Rogério, o sommelier, aproximando-se. Não faço ideia, Fernando respondeu, a voz tensa. Ela está sentada à mesa dele? Ele mandou ela sentar? Isso é incrível. Marcelo, o chefe, apareceu ao lado dele, sorrindo. É incrível, Fernando. A Ana está mostrando ao Sr. Jiang que não pode julgar livro pela capa. Mas ela é uma funcionária. Não pode simplesmente... Ele que convidou, Marcelo cortou. Olha a cara dele, Fernando. Aquilo ali não é raiva. É respeito. Fernando engoliu seco. Toda a sua formação gerencial gritava que aquilo estava errado. Hierarquias eram fundamentais. Funcionários deviam saber seu lugar. Clientes eram reis. Mas algo na cena diante dele desafiava todas essas premissas. Outros clientes também observavam. Uma mulher de vestido caro comentava baixinho com o marido. Um grupo de executivos americanos tinha parado de comer para assistir.
O restaurante inteiro parecia suspenso naquele momento impossível. Carla, a outra garçonete, aproximou-se de Fernando. Ela falou em chinês, disse, ainda chocada. Ana falou chinês fluente. Eu não sabia que ela... Ninguém sabia, Fernando murmurou. Ela nunca... Mencionou. Marcelo cruzou os braços, seu olhar fixo em Ana com orgulho paternal. É porque ninguém nunca perguntou, Fernando. Ninguém nunca quis saber quem ela realmente é. Para todos vocês, ela é só a garçonete eficiente e educada. Mas olha ali, ele apontou discretamente. Aquela mulher ali é uma estudiosa, uma sobrevivente, alguém que sacrificou sonhos gigantes por amor. As palavras de Marcelo pairaram no ar como acusação gentil. Fernando sentiu algo desconfortável no peito. Não era bem culpa, mas talvez consciência tardia de oportunidades perdidas, de humanidade ignorada. Na mesa, a conversa continuava. Zhang Wei tinha se inclinado para a frente, gesticulando enquanto falava. Ana respondia com expressões faciais que Fernando nunca tinha visto nela. Animação, paixão, até humor. Ela ria de algo que Zhang dissera, e o som daquela risada era tão genuíno que alguns clientes sorriram reflexivamente. Vocês estão vendo isso? Disse uma voz feminina. Fernando virou-se e reconheceu. Doutora Patrícia Almeida, uma advogada importante que frequentava o restaurante semanalmente. Ela estava de pé, observando a cena com interesse evidente. Estamos, doutora Patrícia, Fernando respondeu nervosamente. Fascinante, ela murmurou. Absolutamente fascinante. Aquela jovem acabou de fazer algo que poucos conseguem. Desarmou o ego de Zhang Wei. Eu já o vi em negociações. Ele é implacável, arrogante, nunca admite estar errado. E ali está ele, claramente movido, claramente mudado. Ela é uma guerreira silenciosa. Fernando olhou para Ana com novos olhos. Quantas vezes ele a tinha repreendido por pequenas falhas? Quantas vezes a tinha tratado como peça substituível? Ela sempre aceitara tudo com graça silenciosa, e ele havia interpretado isso como falta de ambição, quando na verdade era dignidade testada pelo fogo. Senhor, Carla tocou seu braço. O que a gente faz? Nada, Fernando respondeu, surpreendendo a si mesmo. Deixa eles conversarem. Aliás, ele fez um gesto para... Rogério, leva a melhor garrafa de vinho francês para eles. Cortesia da casa. Rogério arregalou os olhos. A Chateau Margaux 2015? Mas, senhor, essa garrafa custa... Eu sei quanto custa. Fernando interrompeu. Leva. E capricha na apresentação. Enquanto Rogério ia buscar o vinho, Fernando continuou observando. Ele tinha dirigido aquele restaurante por 15 anos, servido presidentes, celebridades, bilionários, mas nunca tinha visto nada como aquilo. O poder mudando de mãos sem violência, apenas com verdade. O vinho chegou numa bandeja de prata, apresentado com a cerimônia reservada para os clientes mais importantes. Rogério serviu Zhang Wei primeiro, depois Ana, suas mãos tremendo levemente pela surreal idade da situação. Zhang ergueu a taça. Wei Zhenli Yongqi Ganbei, disse ele. Um brinde à verdade e à coragem. Ana ergueu a sua, e as taças tilintaram suavemente. O vinho era excelente, suave e complexo, o tipo de bebida que ela nunca poderia pagar com 3 meses de salário. Posso perguntar algo pessoal, disse Ana depois de um gole. Zhang acenou com a cabeça. Você se arrepende das escolhas que fez? Era uma pergunta ousada, direta, que cortava através das formalidades sociais. Mas a conversa já tinha ultrapassado esses limites há muito tempo. Zhang ficou em silêncio por longos segundos, girando o vinho na taça, observando o líquido vermelho formar redemoinhos. Mei Yiqian, ele respondeu finalmente. Wo mei tian du hou hui. 当我躺在空荡荡的豪宅里，当我签署有一份没有意义的合同，当我看着镜子里的陌生人，我后悔 quando assino mais um contrato sem sentido. Quando olho no espelho e vejo um estranho, eu me arrependo. A vulnerabilidade em suas palavras era palpável. Este não era mais o bilionário arrogante que tinha entrado no restaurante horas antes. Era um homem de meia-idade confrontando o custo real de seu sucesso. Mas você não pode voltar atrás, Ana disse gentilmente.
Buneng, ele concordou. Mei casou com outro homem, um professor de escola, como ela sonhava. Eles têm 3 filhos, ela é feliz. Eu tenho... Ele fez um gesto vago abrangendo o restaurante luxuoso, suas roupas caras, seus associados. Tudo isso. Não é tarde demais para encontrar significado, Ana ofereceu, para usar o que você tem de maneira diferente. Zhang olhou para ela com curiosidade genuína. Como? Ana pensou por um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você tem poder, recursos, influência. Poderia usá-los para ajudar pessoas como eu. Pessoas que têm talento, inteligência, sonhos, mas não têm as portas abertas. Poderia criar bolsas de estudo, programas de mentoria, oportunidades. Poderia ver as pessoas invisíveis e torná-las visíveis. Algo mudou na expressão de Zhang. Seus olhos se iluminaram com algo que parecia interesse genuíno. Ni zai jian yi wo chongjian shima. O que exatamente você está sugerindo que eu crie? Um programa. Ana elaborou, sentindo uma empolgação crescente. Para jovens de baixa renda que querem estudar idiomas e relações internacionais. Que precise trabalhar enquanto estuda. Que tenha potencial, mas não oportunidade. Você poderia... Ela hesitou, então decidiu ser ousada. Poderia mudar vidas. Zhang Wei recostou-se na cadeira, processando. Ana viu os mecanismos de seu cérebro empresarial funcionando, avaliando a proposta não com ceticismo, mas com interesse estratégico. Seria caro, ele disse, mas você tem dinheiro. Seria complexo de administrar, mas você tem pessoas. Poderia falhar. Ana sorriu. Mas e se não falhasse? O silêncio que seguiu foi carregado de possibilidade. Um dos associados, o jovem que tinha mostrado desconforto antes, aproximou-se timidamente. Senhor Zhang, se me permite, disse em mandarim, a ideia tem mérito. Poderíamos começar pequeno, talvez com 10 bolsas no primeiro ano, e expandir conforme aprendemos. Seria também excelente para a imagem da empresa. Zhang olhou para o associado, depois de volta para Ana. Você seria a primeira beneficiária, disse ele. Se eu fizesse isso, você terminaria sua faculdade, trabalharia conosco. Ana sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que ela sonhara anos atrás, antes da tragédia. Mas agora, minha mãe ainda precisa de mim, disse ela, a realidade puxando-a de volta. Meu irmão está no ensino fundamental. Eu não posso simplesmente... Woman hui jiao gu tamen, Zhang interrompeu. Ni mu qin hui you zui hao de yiliao hu li. Ni didi hui shang zui hao de xue xiao. Ni hui you xin shui, ke yi yang jia, tongshi wancheng xue ye. Nós cuidaremos deles. Sua mãe terá os melhores cuidados médicos. Melhor escola. Seu irmão frequentará. Você terá um salário, poderá sustentar sua família enquanto completa seus estudos. Era demais. Ana sentiu lágrimas queimar em seus olhos e por um momento não conseguiu falar. Mas então a cautela familiar, forjada por anos de desapontamentos, sussurrou em sua mente. Por que você faria isso? Ana perguntou, secando discretamente o canto dos olhos. Você não me conhece. Poderia estar oferecendo isso apenas por culpa. E a culpa passa. Era uma pergunta justa. E Zhang Wei pareceu respeitá-la. Ni shuo de dui. Zui e gan hui xiao shi. Ele admitiu. Dan shi ni jin wan ge wo de jiao xun bu hui xiao shi. Ertie, você está certa. A culpa passa. Mas a lição que você me ensinou hoje não vai passar. E além disso, ele parou, procurando as palavras certas. Quando olho para você, vejo o fantasma de quem eu poderia ter sido. Pessoa que escolheu amor em vez de ouro. E talvez, ajudando você, eu encontre maneira de reconciliar quem eu sou com quem eu deveria ter sido. A honestidade bruta daquelas palavras silenciou oferecia Ana. Nem caridade vazia. Não era piedade, era algo mais complexo. Uma tentativa de redenção através da generosidade. Eu preciso pensar, Ana disse finalmente. É muito, muito rápido. Minha vida inteira poderia mudar e... Teng Ran, Zhang concordou. Man Man Lai. Dan Jin Jiju, Ji Hui Bu Hui Yong Yuan Dendai. Claro, leve o tempo que precisar. Mas lembre-se, oportunidades não esperam para sempre. Naquele momento, o chefe Marcelo apareceu ao lado da mesa com um prato coberto por uma tampa prateada. Com licença, senhores, disse ele em inglês. Preparei algo especial para vocês. Ele ergueu a tampa, revelando um prato artisticamente arranjado.
Era um cruzamento visual entre culinária chinesa e brasileira. Pedaços de salmão dispostos como pétalas de flor, molho agridoce com toque de pimenta brasileira, arroz branco moldado em formato de coração. É um símbolo, Marcelo explicou, olhando para Ana com orgulho paternal. 2 mundos, 2 culturas se encontrando em harmonia. Como vocês dois hoje. Zhang Wei ficou visivelmente emocionado. Zhenmei, ele disse. Feishan Ganxi. Isto é lindo, muito obrigado. Ana também agradeceu, tocada pela gentileza de Marcelo. O chefe sempre tinha sido bondoso com ela, mas aquele gesto mostrava que ele entendia o peso do momento. Eles comeram em silêncio contemplativo, cada garfada parecendo um ritual de conexão. O restaurante lentamente voltava à rotina normal, outros clientes retomando conversas, mas todos ainda lançavam olhares ocasionais para aquela mesa onde o impossível tinha acontecido. Quando terminaram, Zhang Wei pediu a conta. Fernando trouxe pessoalmente, suas mãos tremendo ligeiramente ao entregar a pasta de couro. Foi uma honra tê-los conosco hoje, disse o gerente, alternando o olhar entre Zhang e Ana, como se reconhecesse, finalmente, que ambos mereciam igual respeito. Zhang assinou sem olhar o valor, o que certamente era astronômico com o vinho especial. Então ele tirou do bolso interno do paletó um cartão de visitas e o estendeu para Ana. "这是我的私人联系方式", disse ele. Disse, "如果你决定接受我的提议，或者即使只是想聊天，请联系我。我是认真的。Este é meu contato pessoal. Se você decidir aceitar minha proposta, ou mesmo se só quiser conversar, me contate. Eu falo sério." Ana pegou o cartão. Era pesado, de papel caro, com caracteres em dourado. Zhang Wei, CEO, Weitech Industries. E escrito à mão, em caneta, um número de celular com código da China. "Obrigada", ela disse, guardando o cartão no bolso do avental. "Por tudo. Pela conversa, pela honestidade, pela oportunidade." Zhang Wei levantou-se. Seus associados fizeram o mesmo. Ele olhou para Ana uma última vez, e havia algo diferente em seus olhos. Não arrogância, mas humildade. Não superioridade, mas igualdade. "Bu yin gai shi wo xie xie ni", ele disse suavemente. "Niheng wo ji qi le wo shi shui, ou zhi shao wo yin gai cheng wei shui." Não, eu que devo agradecer você. Você me lembrou de quem eu sou, ou pelo menos de quem eu deveria ser. Eles se despediram com um aperto de mão. Não entre bilionário e garçonete, mas entre 2 seres humanos que se encontraram em um momento crítico de suas vidas e se mudaram mutuamente. Quando Zhang Wei e seu grupo saíram, o restaurante explodiu em murmúrios. Ana ficou ali, de pé, segurando o cartão no bolso, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Carla correu até ela. "Ana, isso foi... Eu nem tenho palavras. Você fala chinês? Como? Quando? Por que você nunca contou?" Ana sorriu cansada. Porque ninguém nunca perguntou. Ana acordou no dia seguinte com sensação estranha, como se tivesse sonhado acordada. Mas o cartão de Zhang Wei, sobre a mesinha de cabeceira, provava que tudo tinha sido real. Ela se levantou devagar, o corpo ainda dolorido do turno longo, e foi preparar o café da manhã. Sua mãe já estava na sala, fazendo exercícios leves de fisioterapia que o médico recomendara. "Bom dia, filha", Dona Teresa disse com o sorriso gentil que sempre tinha, mesmo com a dor constante. "Dormiu bem?" Ana hesitou. Deveria contar? A oferta de Zhang Wei parecia irreal à luz do dia, quase boa demais para ser verdade. E sua mãe já tinha sofrido tantas decepções. "Mãe, aconteceu uma coisa ontem no trabalho." Ela contou tudo. O confronto, a conversa, a proposta. Dona Teresa escutou em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas conforme a história avançava. "Minha menina", disse ela quando Ana terminou, "sempre soube que você era especial. Seu pai sabia. Ele sempre dizia, Teresa, nossa Ana vai longe. Você vai ver. Mas eu não posso aceitar, mãe. Você precisa de mim. Pedrinho precisa de mim." Dona Teresa segurou a mão da filha com a força que ainda tinha. "Escuta aqui", disse ela, voz firme apesar das lágrimas. "Você tem 29 anos. Jogou fora 6 anos da sua vida cuidando de mim, e eu sou grata, filha. Sou grata todos os dias. Mas agora você tem uma chance de voltar, de ser quem você deveria ser.
E se você não aceitar por causa de mim, eu nunca vou me perdoar. Mas e se der errado? E se for promessa vazia? E se der certo? Dona Teresa rebateu. E se você perder essa chance por medo? Filha, a vida é cheia de riscos. Você me ensinou isso. Quando você largou tudo para cuidar da gente, você arriscou seus sonhos. Agora arrisque de novo, mas dessa vez para recuperá-los. Pedrinho entrou na sala, ainda de pijama, bocejando. Sobre o que vocês estão falando? Ana olhou para o irmão, quase um adolescente agora, com os olhos curiosos e inteligentes do pai. Pedro, se você tivesse uma chance de mudar sua vida, de alcançar um sonho que você pensou que tinha perdido, você teria medo de tentar. O menino pensou por um momento. Acho que sim, disse ele honestamente, mas acho que teria mais medo de não tentar e passar o resto da vida imaginando o que poderia ter sido. A sabedoria daquelas palavras, vindas de uma criança, atingiu Ana como um raio. Ela abraçou o irmão sentindo lágrimas quentes escorrerem. Mais tarde, quando foi para o trabalho, Ana levou o cartão consigo. Durante todo o turno, ele queimava no bolso como brasa viva, lembrando-a da decisão que precisava tomar. O restaurante estava agitado. A história da noite anterior tinha se espalhado, e todos a tratavam diferente. Alguns com admiração, outros com inveja mal disfarçada, outros com curiosidade. Até Fernando a chamou no escritório. Ana, disse ele desconfortável. Sobre ontem, eu queria me desculpar. Trabalha aqui há quanto tempo? 6 anos. E eu nunca perguntei sobre você, sobre seus sonhos, sobre quem você é além do uniforme. Isso foi errado de minha parte. Ana ficou surpresa. Era raro ver Fernando tão humilde. Obrigada, Sr. Fernando. Se você decidir aceitar a proposta do Sr. Zhang, nós entenderemos. Você merece essa chance. Mas saiba que sempre terá um lugar aqui, se precisar. Era um pequeno reconhecimento, mas significava muito. Ana passou o resto do dia no piloto automático, servindo mesas, sorrindo para clientes, mas sua mente estava em outro lugar, pesando opções, medindo riscos, tentando ouvir a voz de seu coração através do barulho do medo. Às 10 da noite, quando seu turno terminou, Ana saiu pela porta dos fundos e encontrou o chefe Marcelo fumando um cigarro. E aí? Ele perguntou. Decidiu? Ana suspirou. Estou com medo, Marcelo. Normal. Grandes mudanças assustam, mas deixa eu te contar uma coisa. Ele jogou o cigarro fora e olhou para ela com seriedade. Eu conheço você há 6 anos. Vi você trabalhar doente, trabalhar cansada, trabalhar humilhada. Nunca vi você desistir. Você é lutadora, Ana. Então, luta por você desta vez. Pelo amor de Deus, luta por você. Foram as palavras de Marcelo que finalmente decidiram. Naquela noite, em seu quarto pequeno no apartamento da periferia, Ana pegou o celular e digitou o número escrito à mão no cartão de Zhang Wei. Seus dedos tremiam sobre a tela. Antes de pressionar chamar, ela olhou ao redor. O guarda-roupa velho onde guardava seus uniformes, a mesinha de estudos onde ainda mantinha alguns livros de mandarim, o pequeno altar onde tinha fotos do pai. Tudo ali era modesto, simples, mas era seu. Era conhecido, seguro. Aceitar a proposta de Zhang significaria entrar em território desconhecido, confiar em um homem que ela conhecera há apenas um dia, arriscar a estabilidade, por mais humilde que fosse, que tinha construído para sua família. Mas significaria também voltar a ser quem ela era antes da tragédia. Significaria usar os talentos que Deus lhe dera. Significaria honrar os sacrifícios de seu pai e permitir que sua mãe visse a filha brilhar. Ana respirou fundo e apertou o botão. O telefone tocou uma vez. 2, 3. Wei? Alô? A voz de Zhang Wei, mesmo através da linha digital, era inconfundível. Senhor Zhang, Ana disse em mandarim, sua voz tremendo ligeiramente. Shiwo, Anu. Sou eu, Ana. Houve uma pausa breve. Depois ela pôde ouvir o sorriso na voz dele. Anu, wo iji zaidangni de Jianhua. Ana, eu estava esperando sua ligação. Eu gostaria de aceitar sua proposta, disse ela, as palavras saindo em uma correria. Se a oferta ainda estiver de pé, eu quero terminar minha vida de volta. Tai Howell,
Zhang respondeu, e havia alegria genuína em sua voz. Excelente. Esta é a melhor decisão. Faremos tudo funcionar perfeitamente. Eles conversaram por quase 2 horas. Zhang explicou os detalhes. Ela seria contratada como trainee em sua empresa de tecnologia, com salário que permitiria sustentar a família confortavelmente. A empresa pagaria sua faculdade e todos os custos relacionados. Sua mãe teria acesso à fisioterapia privada. E Pedrinho seria matriculado em um bom colégio particular com bolsa integral. Mais do que isso, Zhang falou sobre o programa de bolsas que Ana tinha inspirado. Ele já tinha colocado sua equipe para trabalhar no projeto. A primeira turma teria 15 jovens de baixa renda, escolhidos não apenas por mérito acadêmico, mas por demonstração de resiliência e comprometimento familiar, critérios que Ana tinha personificado. Nibuji shi gaibian liao ziji de shenhuo, Zhang disse. Ni zhangzai gaibian chitashi ugaran de shenhuo. Jinjin shikaishi. Você não está apenas mudando sua própria vida, está mudando a vida de outras 15 pessoas, e isso é apenas o começo. Quando finalmente desligaram, Ana sentou-se na beira da cama, o telefone ainda quente em sua mão e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo, quase doloroso, como se tivesse segurado a respiração por 6 anos e finalmente pudesse expirar. Sua mãe apareceu na porta apoiada na bengala. Filha! Ana olhou para ela através das lágrimas e sorriu. Um sorriso enorme, verdadeiro, que parecia iluminar o quarto escuro. Eu vou voltar a estudar, mãe. Vou terminar minha faculdade. Vou trabalhar com relações internacionais. Vou voltar a ser eu mesma. Dona Teresa começou a chorar também. E as duas se abraçaram, ali naquele quarto modesto, comemorando uma vitória que tinha custado anos de sacrifício, mas que finalmente tinha chegado. Naquela noite, Ana sonhou em mandarim. Sonhou que estava numa sala de negociações, mediando um acordo importante entre empresas brasileiras e chinesas. Sonhou que era respeitada não por compaixão ou caridade, mas por competência. Sonhou que seu pai estava na plateia, sorrindo orgulhoso. E quando acordou na manhã seguinte, pela primeira vez em 6 anos, o futuro parecia não apenas possível, mas brilhante. 2 semanas depois, Ana estava em seu último dia no Le Palais. Fernando tinha organizado um pequeno evento de despedida, algo discreto, mas com os funcionários e alguns clientes regulares. Ela estava no vestiário tirando o uniforme pela última vez, quando Carla entrou. Tem alguém lá fora querendo falar com você, disse ela com expressão estranha. Ana saiu e congelou. Na sala de espera dos funcionários estava Zhang Wei, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher chinesa de aproximadamente 50 anos, elegante em vestido tradicional, observava Ana com olhos curiosos e gentis. Ana, Zhang disse, um sorriso nervoso em seu rosto. Mei. Esta é minha velha amiga Mei. Ana piscou confusa por um momento até que a memória clicou. Mei, a namorada que ele tinha deixado para trás anos atrás, a professora que ele havia perdido por escolher ambição. Mei se aproximou e, para a surpresa de Ana, a abraçou calorosamente. Zhang Wei Gaosu Wo Guan Yuni Deshi, disse ela em mandarim suave. Tashoni Rang Tadichi La Ziji Shichu da Dongshi, Wo Hanganji. Zhang Wei me contou sobre você. Ele disse que você o fez lembrar do que ele havia perdido. Sou grata. Ana olhou entre os dois, vendo algo no ar que ela não esperava. Uma amizade reconectada, talvez. Uma ferida antiga começando a cicatrizar. Vocês se reencontraram? Ana perguntou. Zhang acenou com a cabeça. Zai Women na Wan Tan Hua, Jihou. Wo Ishi Dao Wo Xuyao Mian Dui Wo de Guo Qu, ele explicou. Wo Zhao Dao Le Mei, Xiang Ta Dao Qian. 我们不能回到过去，但我们可以和解. Depois de nossa conversa naquela noite, percebi que precisava confrontar meu passado. Encontrei Mei e me desculpei. Não podemos voltar ao passado, mas podemos... Que ele tenha feito isso. Nos reconciliar. Meu marido entendeu. Zhang Wei e eu agora somos amigos, velhos amigos. Era um final inesperado para aquela história paralela. Zhang não tinha recuperado o amor perdido. Isso seria impossível e inadequado. Mas tinha recuperado algo talvez ainda mais valioso.
Paz com seu passado, perdão, conexão humana. Erque, Mei continuou. Wo lai jeli, yeshi you lin iga yuanyin, wo xiangqin zigan xieni. E vim aqui por outra razão também. Queria agradecer você pessoalmente. Agradecer por quê? Ana perguntou genuinamente, confusa. Por me devolver meu velho amigo. Não o bilionário arrogante que ele se tornou, mas o jovem bondoso que eu conheci há décadas. Você fez em uma noite o que anos de sucesso apagaram. As palavras tocaram Ana profundamente. Ela não tinha se dado conta da amplitude do impacto daquela noite no restaurante. Tinha mudado não apenas sua própria vida, mas tinha plantado sementes de transformação na vida de Zhang Wei, que agora se multiplicavam. Fernando apareceu, anunciando que a pequena festa estava prestes a começar. Eles saíram do vestiário e entraram no salão principal, onde funcionários e alguns clientes aplaudiam. O chefe Marcelo tinha preparado um banquete, mistura de pratos brasileiros e chineses, simbolizando as pontes que Ana tinha construído. Havia feijoada ao lado de Jin-Sun, brigadeiros ao lado de Tangulu. Era a celebração não apenas de Ana, mas de tudo que ela representava. Rogério, o sommelier, fez um brinde. A Ana que nos lembrou que grandeza não está em títulos ou contas bancárias, mas em caráter e coragem. Todos ergueram as taças. Ana sentiu as bochechas corarem, mas aceitou o reconhecimento com graça. Zhang Wei pediu para falar. Wo xiangshuo ji juhua. Ele começou, alternando entre mandarim e português para que todos entendessem. Quando entrei neste restaurante há 2 semanas, eu era homem cheio de orgulho e vazio de significado. Ana me mostrou o espelho e reflexo não era bonito, mas ela também me mostrou que nunca é tarde para a mudança. Ele fez uma pausa, emocionado. Por causa dela, 15 jovens brasileiros vão ter oportunidade de estudar idiomas e relações internacionais no próximo ano. Por causa dela, eu reencontrei velha amiga e fiz paz com meu passado. Por causa dela, eu lembro o que é ser humano, não apenas rico. Todos aplaudiram novamente e Ana sentiu lágrimas correrem livremente. Não havia vergonha naquelas lágrimas. Eram lágrimas de vitória, de validação, de chegada ao fim de uma jornada longa e difícil. Quando a festa terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Ana ficou um momento sozinha no salão vazio. Olhou para as mesas que tinha servido por 6 anos, os lustres sob os quais tinha caminhado invisível, o bar onde tinha preparado incontáveis drinks. Cada centímetro daquele lugar tinha testemunhado sua humildade forçada, mas agora era também testemunha de sua redenção. 6 meses depois, Ana Luísa estava num escritório moderno no 23º andar de um prédio comercial em São Paulo. Através da janela, podia ver a cidade se estendendo até o horizonte, toda possibilidade e promessa. Ela tinha se rematriculado na faculdade e estava há 2 meses de finalmente se formar. Seu desempenho era excepcional. Anos de vida real tinham dado profundidade ao conhecimento teórico. Professores a convidavam para palestras, colegas a procuravam para grupos de estudo. Sua mãe, Dona Teresa, tinha melhorado significativamente com a fisioterapia de qualidade. Ainda usava bengala, mas a dor crônica tinha diminuído consideravelmente. Ela passava os dias fazendo crochê e vendendo suas peças num grupo de artesanato que tinha se tornado sua nova família. Pedrinho estava indo bem na escola particular, destacando-se em matemática e ciências. Ele falava com empolgação sobre estudar engenharia, sobre construir coisas, sobre fazer diferença no mundo. Ana via no irmão reflexo de si mesma, aquela fome de conhecimento, aquele desejo de transcender circunstâncias. E Ana era trainee na Waytech Industries, aprendendo os meandros de negócios internacionais sob tutela de Zhang Wei e sua equipe. Ela mediava comunicações entre filiais brasileira e chinesa, traduzia documentos importantes, participava de videoconferências com executivos de 3 continentes. Mas mais importante, ela estava ajudando a desenvolver o programa de bolsas, oficialmente chamado Programa Ana Luísa para Jovens Talentos. A primeira turma de 15 estudantes estava indo excepcionalmente bem. Ana os mentorava pessoalmente, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também sabedoria de vida. Um deles, uma jovem chamada Júlia,
de uma favela no Rio, tinha enviado mensagem naquela manhã. Obrigada por acreditar em mim. Você mudou minha vida. Ana tinha chorado lendo aquilo. Tinha chorado porque entendia perfeitamente como Júlia se sentia. A gratidão esmagadora de ser vista, de receber chance, de descobrir que sua história não tinha que terminar onde começou. Agora, sentada em sua estação de trabalho, Ana abriu o documento que estava preparando. Proposta para expandir o programa para 100 bolsas no próximo ano. Zhang Wei tinha dado luz verde, mas ela precisava apresentar projeto detalhado para o conselho diretor. Enquanto trabalhava, ouviu uma batida na porta do cubículo. Ana? Era Zhang Wei. Você tem um minuto? Ela se virou sorrindo. Claro, Sr. Zhang. Jiao Wo Zhang Wei Jiu Hao. Ele disse gentilmente. Woman Shi Peng Yu. Ji de Ma? Pode me chamar só de Zhang Wei, somos amigos, lembra? Ele entrou e sentou-se na cadeira de visitante. Nos meses desde aquela noite transformadora, eles tinham desenvolvido relação de mentor e mentorada, mas também algo mais. Respeito mútuo, até afeição fraternal. Queria te dar uma notícia, disse ele. A empresa está abrindo escritório em Pequim especificamente para relações Brasil-China e queremos que você lidere. Ana piscou, processando. Liderar? Mas eu ainda estou me formando. Sou apenas trainee. Nibuji Xixi Shen. Zhang interrompeu. Ni shi zhe ge yuanjing de xinzang. Ni mingbai 2种文化, 说2种语言或过2种现实. 没有人比你更适合这个职位. Você não é apenas trainee. Você é o coração desta visão. Você entende ambas as culturas, fala ambos os idiomas, viveu ambas as realidades. Ninguém está mais qualificado para esta posição. Era promoção meteórica, tipo de oportunidade que normalmente levava década para alcançar. Ana sentiu vertigem de possibilidade. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Zhang sorriu. E depois começa a fazer malas. Quem te espera? Não mais o apartamento naquela apertado da periferia. Ana voltou para mais um confortável apartamento de 2 quartos que a empresa havia providenciado, próximo ao trabalho, mas ainda acessível para visitar a mãe regularmente. Ela encontrou Dona Teresa e Pedrinho na sala, assistindo televisão. Mãe, Pedro, disse ela, o coração acelerado. Precisamos conversar. Ela contou sobre a proposta. A mãe ficou em silêncio por um longo momento. Pequim, Dona Teresa disse finalmente. Do outro lado do mundo. Eu sei. Hannah respondeu. Mas vocês podem me visitar e eu volto todo feriado. E Mãe, é tudo o que eu sempre sonhei. É a confirmação de que nada foi em vão. Dona Teresa sorriu através das lágrimas. Seu pai estaria tão orgulhoso. Eu estou tão orgulhosa. Vai, minha filha. Vai voar. Você já ficou presa por tempo demais. Pedrinho abraçou Ana forte. Você é minha heroína, disse ele. Sempre foi. 3 meses depois, Ana Luísa estava no aeroporto internacional de Guarulhos, prestes a embarcar no voo para Pequim. Sua mãe e irmão estavam lá para se despedir, assim como Zhang Wei, Marcelo e, surpreendentemente, até Fernando do restaurante. Você vai arrasar por lá, Marcelo disse abraçando-a. Mas não esquece da gente. Nunca, Ana prometeu. Zhang Wei foi o último a se despedir. Jiju, disse ele, 你不仅是在代表自己或公司，你代表着每一个曾经被低估的人，每一个被告知不够好的人。你的成功是他们的希望。Lembre-se, você não está apenas representando a si mesma ou a empresa. Você representa cada pessoa que já foi subestimada, que não era cada pessoa que foi dita. Seu sucesso é a esperança deles. Ana acenou com a cabeça, entendendo o peso daquela responsabilidade, mas também sentindo-se pronta para carregá-la. Ela passou pelo portão de embarque, virou-se uma última vez para acenar para sua família e então caminhou em direção ao avião que a levaria para seu futuro. Enquanto se acomodava no assento da classe executiva, luxo que ainda a deixava levemente desconfortável, Ana pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquela noite no Minas Inôs, de Palais. Uma única noite, uma única decisão de não permanecer invisível, uma única frase em mandarim que mudou tudo. Ela tinha aprendido que poder não está em dinheiro ou posição, mas em dignidade, que ninguém é pequeno demais para surpreender o mundo, e sacrifício sem reconhecimento ainda é sacrifício válido, e que paciência eventualmente é recompensada. Mais importante,
Tinha aprendido que a melhor vingança contra aqueles que te subestimam não é raiva, mas excelência silenciosa. É provar, não com palavras, mas com ações, que julgamentos baseados em aparência são fracos e fúteis. O avião decolou, elevando-se sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre tudo que Ana tinha conhecido. Ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade ficarem menores, e pensou numa frase que tinha lido certa vez: o bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. Ela tinha se curvado sob o peso da adversidade por anos, mas não tinha quebrado. Tinha apenas esperado, crescido raízes profundas, e agora finalmente estava se erguendo. Ana Luísa, a garçonete invisível, estava morta. Longa vida a Ana Luísa, a executiva internacional, a mentora, a ponte entre mundos, a prova viva de que não existe limite para quem recusa ser limitado. E enquanto o avião cortava o céu noturno rumo a Pequim, Ana sorriu, sussurrando para si mesma as últimas palavras que seu pai havia dito antes de morrer. Voa alto, minha filha. Você nasceu com asas. E ela finalmente estava voando.